perfurado, então a adaptação aqui é perfeita, e a anatomia que eu fiz para essa coroa, ela foi exatamente a anatomia que eu desenvolvi, né, na minha restauração provisória, que estava lá, o pré-molar unido ao molar. E aí, eu tenho que cimentar essas peças, eu vou mostrar o fluxo depois, né, passo a passo, mas eu utilizei uma coroa de compósito, de resina composta, né, uma coroa do implante com PMMA, porque essas restaurações eu chamei de transitórias, porque a paciente ia usar um alinhador e ainda precisava de tempo em tratamento. Tá? Então o tipo de restauração que eu optei foi diferente, não foi uma restauração definitiva. E aí eu tenho que ter a percepção, né, entender que não é só comprar, né, o sistema, eu tenho que ter um apoio, eu tenho que ter um suporte laboratorial, né, dentro do consultório, com o mínimo para preparar as superfícies das restaurações. Então, no caso de resina, né, PMMA, de compósito, eu preciso tratar a superfície com jateamento de óxido de alumínio. Utilizei uma resina, né, um cimento resinoso autoadesivo universal, para não precisar fazer muito, né, elaborar muito o tratamento de superfície. Só com jateamento eu já tenho adesão às duas superfícies. E aí eu cimento a minha restauração sobre dente e eu parafusei a minha restauração sobre implante e fechei lá o orifício com compósito. Tá? Então, mais uma opção de tratamento. Aí naquelas, né, você começa a diversificar o tipo de utilização do software ou do sistema. Né? Então, 2 dentes tratados endodonticamente, onde os canais eram muito amplos. Então, um pino, né, pré-fabricado de fibra de vidro, ele ficaria solto dentro do canal. Uma das técnicas que eu poderia utilizar é a customização, né, personalização do pino de fibra de vidro com resina composta. Eu optei por escanear, né, os condutos, e aí a Prime Scan eu consigo escanear até 2 centímetros, então 20 milímetros de profundidade, eu consigo, né, copiar essa superfície e dentro, né, do laboratório, dentro do software depois do laboratório, eu consigo desenhar o meu núcleo e fresar o núcleo. Aí utilizando de novo um cimento autoadesivo para sair daqui e olha só onde eu conseguia confeccionar o meu núcleo. Tá? Então, em dentes posteriores com um canal mais amplo, a nossa opção hoje de tratamento tem sido essa, né? Fresar esses núcleos, que é mais rápido, mais eficaz, e a gente consegue uma restauração um pouco mais consistente, né? Previsível. Então, estão lá os preparos que foram feitos, aí moldagem, etc. Tal, só para mostrar. E aí, por último, onde a gente está, né, hoje, fazendo bastante, né, e simplificando a técnica de inserção de implante, onde eu planejo primeiro um dente, então um paciente com uma ausência de um canino, vocês vão entender, eu vou mostrar lá no final da parte de prótese, na parte de implante, o passo a passo, mas aquele planejamento que eu fiz de prótese, eu agora consigo combinar com uma tomografia, então eu faço o planejamento da inserção do meu implante. Esse planejamento virtual, ele gera um guia cirúrgico, e a cirurgia é toda feita guiada para a colocação do meu implante. Tá? E aí vocês vão entender no final o porquê nesse caso, a gente optou por fazer uma cirurgia guiada. Aliás, na grande maioria dos casos, hoje a gente está fazendo essa cirurgia de forma guiada. Então, dentro desse mundo, então eu estou falando do mundo Dentsply Sirona, né, o que eu posso ter de escaneamento, de comunicação com o laboratório. E aí aqui, ó, eu mostrei esse slide, né? E aí eu falei que tinha parceiros especializados. Então, um fluxo chairside, né, que eu vou trabalhar dentro do consultório. Não vai, para você. Aqui. Uhum. Então, né, que perguntou? Aqui nesses parceiros especializados, né, quando eu decidi mandar para o laboratório, então, tem um laboratório, né? Se o meu laboratório tiver o Inlab, como o Tomás tem, eu mando para ele sem fazer nada de diferente, então um sistema conversa com o outro, ou eu transfiro, né, eu converto esse arquivo para ele trabalhar com outro software, como por exemplo o Exocad,
Ainda no mundo Dentsply-Sirona, então eu tenho 3 formas de trabalhar aqui, né? Atlantis, que faz componente personalizado, então dentro do guarda-chuva Dentsply-Sirona, então Atlantis hoje está lá dentro. A gente não tem essa possibilidade no Brasil, então eu não consigo mandar para Atlantis, tá? Eu tenho o Sure Smile, que tá para chegar, né? Não sei como é que está o esquema ainda, mas enfim, seria o alinhador do mundo Dentsply-Sirona. Então a gente não tem essa possibilidade ainda no Brasil. E aí tem o Simplan. Simplan é um software, tá? Isso já é disponível no Brasil. Eu não confecciono o meu guia, então é para eu planejar a cirurgia, para a cirurgia guiada. Então eu faço o meu escaneamento, levo esse escaneamento para o Simplan, e aí eu desenho, né, o que eu vou fazer. Eu planejo a posição dos implantes, eu envio esse arquivo para a companhia. Eles convertem o arquivo para um arquivo que eu possa trabalhar. Então eu não consigo fazer essa conversão, tá? Então é um software. Fala, Gui. O Simplan, você junta a tomografia com o escaneamento? Eu vou falar disso quando eu falar de implante. Então é um software para eu fazer cirurgia guiada. Só pensa nisso agora para a gente não entrar muito na parte de implante lá. Mas eu vou, então, para prótese múltipla, né? Por exemplo, se eu quiser fazer uma cirurgia guiada, né? Com 2 implantes. Então, no mundo CEREC chairside, eu não vou conseguir usinar um guia para os 2 implantes. Eu vou ter que usinar 2 guias para cada, né? Um para cada implante. Aí, se eu for para o laboratório, eu numa fresadora, que aqui eu tenho 4 eixos, se eu tiver 5 eixos, aí eu consigo fazer os 2 implantes numa guia só, né, num guia só. Como eu falei, né, no início da aula, acho que é uma historinha que eu estou tentando contar, tem limitações. Eu faço quase tudo, mas eu não consigo fazer. Eu faço 2 guias. Então, se eu quiser fazer 3 implantes, eu vou confeccionar 3 guias separados. Gasto mais dinheiro. Eu faço. Se eu mando, ou então eu vou optar por ter dentro do meu consultório uma máquina maior. Mas aí eu tenho que ter um compressor específico, aí é mais complicado, né, para ter esse fluxo chairside, entendeu? Ou eu envio para o laboratório imprime, fresa, e aí faz para mandar de volta, tá? Então o Simplan é um software. Aí a outra pergunta que fizeram, né, que a gente estava discutindo ali, sobre os núcleos, né? Então, logo que chegou, e aí... Nossa, há muitos anos, né, a gente personaliza pino de fibra com resina. E uma das dificuldades que eu tenho, né, quando a gente lubrifica o canal, é muito simples, né? De simples não tem nada, né? Incorpora a bolha, aí mistura aquele negócio, sempre fica a dúvida, né? Eu boto lá o lubrificador dentro do canal, na esperança que eu vá colocar, né, a resina composta dentro, insiro o meu pino, não mescla tudo, mescla sempre. Sempre tem uma bolinha aqui ou ali. É difícil, não é simples. E aí quando, né, eu recebi a PrimeScan, né, quando eu comprei e comecei a utilizar, com essa profundidade de escaneamento, eu comecei a usinar pino para tudo quanto é lado. Para dente posterior funciona, eu acho que não sei, eu fui tão específico assim. Eu comecei a fresar muito núcleo, bom dia. Mas para dente anterior não funciona. Aí, né, a nossa conversa. E aí, os blocos de fibra de vidro? Eu não tenho experiência para falar sobre blocos de fibra de vidro. Acho que é uma coisa muito recente também. Tá? Mas no posterior você... Usina com resina composta. Com resina composta. Então, isso aqui, ó. Então, eu pego um bloco de resina composta, eu especificamente uso da Coltene, o Brilliant Crios, e crio dentro do bloco lá com pino. Então, pela PrimeScan, né, eu consegui escanear até 20 milímetros qualquer canal. Né, a gente não vai deixar... Eu não faço mais um núcleo metálico fundido que eu deixo 4 a 5 milímetros de guta lá embaixo. Né? Eu preservo a estrutura o máximo possível. Eu vou ter adesão, não é mais, né, a mentalidade que a gente tinha lá atrás. A filosofia é a mesma, não muda muita coisa. Mas eu consigo, então, com a PrimeScan, copiar e fresar. Ó, fugindo, eu estou saindo de um fluxo
vamos dizer assim, permitido pela Dentsply Sirona. Eu chamo isso de uma coroa. Mas não é uma coroa, é um pino. O software, obviamente, não entende. Eu estou burlando o sistema. Então, não tem, dentro do software, como você está falando, tem um scan post para pino? Não. Eu estou saindo do padrão lá do fluxo de trabalho deles. Tá? Então, testando coisas novas. Mas é possível ser feito. Tá? Então, para dente posterior, quando o canal é amplo, que eu precisaria reembasar o meu pino, eu freso. E aí é 100% de sucesso, nunca tive problema. Com o dente anterior, quando é muito fino, ele fratura. Peça única, o pino é a porção coronária. Peça única está aqui. Não a coroa, não é uma coroa de Richmond lá, não é uma prótese, né, uma coroa nucleada. Eu faço o pino e depois faço a coroa. Mantendo a férula de 1,5 a 3 milímetros. Então, assim, a minha filosofia continua protesista raiz lá, né? Só adicionei um sistema CAD/CAM no meu fluxo para facilitar a minha vida. Mas a filosofia de trabalho é a mesma, não muda nada. Tá? Fala, Pablo. Professor, você te interromper aqui. Nada, manda ver, manda ver. Porta-voz do pessoal que tá Obrigado. online. E aí, se você puder repetir de novo. Repito a pergunta. O microfone aqui. Então, perguntando o seguinte: qual foi o bloco que você fez esse pino, né? Qual foi o material utilizado para fazer esse pino? Então, um bloco de resina composta. Eu, especificamente, uso o bloco da Coltane, que é o Brilliant Crios. É um bloco. Tem da GC, tem da FGM. Aí por quê? Aí vai para a literatura e vê, né, o tipo de pino, adesão, material, qualidade de material. Aí, enfim, aí você opta pelo material da mesma forma que eu vou optar, por exemplo, de usar o Tessera como meu bloco para de silicato de lítio hoje. E aí tem um motivo que daqui a pouco eu vou mostrar por que eu, né, optei por esse bloco. Tá? Mas o bloco que eu utilizo é o Coltane, o Brilliant Crios. Tinha mais uma pergunta. Então era isso do fluxo. Se eu lembrar depois, aí eu volto atrás. Ó, então a gente está aqui. E aí eu vou mostrar, hoje não vou mostrar o Simplan lá, eu vou mostrar o Cicat. Que aí eu vou ficar dentro. Por quê, né? Comigo, infelizmente, acaba sendo última hora. Você acha que você vai programar tudo, né? Aí você tem aquele paciente que vem amanhã. Putz, esqueci de fazer o guia. Com o Cicat, o Cidexis, que é o software que eu uso, que é Dentsply Sirona, que o meu centro de radiologia tem o mesmo software, então o arquivo eu consigo ler, eu consigo desenhar a minha guia e fresar. Aí estávamos discutindo isso ali no coffee break, né? É mais caro, tá? Mas eu consigo fazer para amanhã, eu consigo fazer para hoje. Né? Então estava sugerindo para o Adriano, vamos fazer na próxima vez? Traz um paciente, a gente escaneia o paciente, a gente faz uma cirurgia, coloca o implante, escaneia e faz a coroa. Então, 2 horas, obviamente, não estou na minha casa, né? Bota aí mais meia hora, vai sair, né? A gente vai, né, trabalha em qualquer consultório. Mas em 2, 3 horas você coloca o implante, você faz a restauração, entrega uma restauração e acabou. Acabou para o paciente. Tá? Então, com o Simplan eu tenho que mandar o arquivo, demora 2 dias para voltar o arquivo para eu poder imprimir ou fresar. Beleza? Oi. Qual é o custo de um núcleo fresado? De um núcleo fresado? Puta, não tenho a mínima ideia. Mas um bloco hoje está o quê? Na faixa de uns 150, 170, provavelmente, reais? Um bloco de resina? Acho que é mais por aí, né? Então, é isso. Aí mais fresa ali, que então a gente fez um trabalho, comecei a fazer um trabalho para eles, que a gente não terminou. Vou mostrar agora quando eu falar de Tessera. Um dos downsides, quando você começa a usinar esses materiais mais resistentes, resistente à compressão, né, de resistência à flexão, material, assim, de forma genérica mais resistente, é que você consome mais broca. E aí uma das coisas que você tem que ponderar é o tempo de trabalho. Né? Então se eu for olhar, por exemplo, de silicato de lítio, comparar, né, vamos lá, o campeão de mercado, que é a Ivoclar, fez um trabalho sensacional e o material é muito bom, o IMAX. E aí vamos comparar com o Tessera, que é o novo material, né, da Dentsply Sirona. Me dá eu estou no meio do caminho, né? Vou falar de propriedade mecânica daqui a pouco, de propriedade do material em si. Eu estou muito mais próximo de uma zircônia, tá? Então com uma resistência à flexão em torno de 700 megapascais, enquanto o IMAX me oferece 500. É a mesma translucidez? Não.
vou perder em algum momento, né? Eu sempre mostro a balança lá, né? Estética e resistência. Vai pender para algum lugar. Então o Tessera ele fica meio que estável. A zircônia é mais opaca, mas ela é mais resistente. O IMAX ele é mais estético, mas ele é menos resistente. O Tessera está ali no meio. Então eu uso mais broca. Com composta, uma resina composta, eu uso 1% da broca só para fresar. Então é relativamente barato o bloco, que vai ser o mais caro. E o tempo de trabalho, né? Então vai ser mais rápido fresar ali do que o pino, aí depois cimentar e com todas as mazelas, né, de personalizar o pino. Então, em dente posterior, eu tenho preferido, tem sido mais rápido no meu fluxo trabalhar dessa forma, tá? Vamos lá, vamos continuar. Então, tentar agora entrar um pouco... Para acabar que a gente vai ficar a parte de implante para tarde, né? A gente demonstra e fala de implante. Não tem problema não, né? Só todo mundo tem que voltar, senão... Só o Rafael que está perdoado que vai viajar. Ó, então, vamos falar um pouquinho de fluxo, né, de digital, continuar com esse negócio do fluxo digital. Então, se eu for comparar, né, as vantagens desse fluxo digital, primeiro que uma moldagem eu preciso de mais espaço, né? Então, eu obtenho o molde lá, né, a impressão, eu tenho que agora desinfetar, eu tenho que vazar o modelo, eu tenho que troquelizar esse modelo, tenho que montar o meu modelo, e aí eu confecciono a minha restauração. Aí pena que o rapaz lá não está mais aí. Mas aqui não, aqui eu vou montar o modelo virtualmente, eu escaneio as duas arcadas e a oclusão do paciente, e já está tudo pronto para mim. Eu troquelizo digitalmente, eu corto o meu modelo e individualizo o meu troquel. Então, mas eu tenho menos passos laboratoriais com o sistema CAD/CAM. E, obviamente, eu não tenho nenhum tipo de transporte. Desinfecção do material, como eu falei anteriormente, quer dizer, anteriormente não, acabei de falar agora, né? Risco de infecção cruzada, né? O laboratório sofre com isso, né? Ninguém desinfeta. Ninguém. Só nós. Só nós. Enfim, ninguém, né? Assim, e o laboratório tem que ter, né, um fluxo dentro, porque ele não sabe o que está recebendo, certo? Então, tenho certeza que você pega todos os seus as moldagens que chegam. Tem moldagem que chega com sangue, tem moldagem que chega com saliva, tem um cara que é do lado aqui e manda, não, vem aqui buscar a moldagem, já manda a moldagem. Então, existe esse problema, né? Então, eu elimino, né, isso com o fluxo digital. Então, é uma outra vantagem. E aí, claro, né, o trabalho manual, onde eu posso colocar mais erros. Né? Desde quando eu começo a ter mais etapas, eu posso inserir mais erros dentro desse meu fluxo de trabalho. Então, né, o fluxo digital ele reduz essa quantidade de trabalho, de erros que eu tenho. É claro que eu tenho que ter parâmetro, né? Eu tenho que ter, para, né, decidir nesses materiais, né, quanto dente eu tenho, o que é o antagonista, qual a posição do dente, se eu vou aderir, se eu vou cimentar, se eu vou fazer uma cimentação, né, com um cimento de ionômetro modificado por resina, se eu vou utilizar um cimento resinoso autoadesivo, se eu vou usar um cimento resinoso, se eu vou fazer uma coroa parafusada, se eu vou fazer uma coroa cimentada sobre implante. Então eu tenho alguns parâmetros que eu tenho que, né, entender, quais são as minhas necessidades estéticas. Também falamos do coffee break. Não adianta, eu não vou entregar num central sozinho o resultado que ele vai entregar aplicando cerâmica. Não tem como comparar num monobloco, num material monolítico, chegar no mesmo resultado. Tá? E aí, claro que alguns aspectos funcionais eu vou tentar cobrir tudo. Mas é tudo que eu quero na minha vida, são essas 3 máquinas, né, que resolvem o meu problema. Então, de novo, o nosso amigo não está lá. O Aitero lá, que ele perguntou especificamente, né, de um sistema. Né? Aí eu tenho... fica fácil trabalhar dentro daquele fluxo de trabalho. A mesma coisa, se eu tenho aqui o CEREC e eu vou trabalhar com o InLab, é mais fácil trabalhar nesse fluxo, não preciso converter arquivo. Então, se eu estou trabalhando dentro da line lá, o scanner é mais fácil daquela forma. Mas para a parte de prótese já não é a mesma situação, a fluidez do sistema não é a mesma. Então aqui eu tenho, né, lá do consultório, então tenho o scanner, a Prime Scan, a Prime 1000, a MCXL está aqui atrás dentro do meu laboratório, né, dentro do consultório, e o Speedfire é o meu forno, que aí também a gente falava, resolve tudo? É mais rápido, é para o fluxo chairside. Então hoje eu freso a gente vai tão loucura, então eu e a Karen lá no consultório, né, a Karen trabalha comigo, também é protesista, e aí a gente anota
o tempo de todas as fresagens, quanto leva o processo. Então, a gente já tem a quantidade, um volume de coroas fresadas, né, de diferentes materiais.